aspecto que eu gostaria justamente de enfocar na importância que vai ser dada justamente à cidade moderna é o papel que a gente vai ter na evocação da figura de poder, né? Justamente através de algumas formas, alguns dispositivos que vão se tornar comuns nessas cidades. Esse é um tema vasto, amplo, que mereceria, né, várias aulas sobre eles, né? Então, de certo modo, as cidades elas vão justamente passar a se constituir também como espaços onde a gente vai ter a presença de uma série de simbologias, de uma série de artefatos, né, de uma série de edificações, de uma série de objetos, né, que vão justamente estar ligados a uma simbologia, né, que está em grande parte ligada ao poder, né, aos governos, às autoridades governamentais, à própria estrutura dos regimes, e que ao mesmo tempo está associado a uma nova forma de tratar a cidade, de ver a cidade a partir justamente dessa importância dada a esses elementos, né, dessa evocação simbólica, né, desse poder. Né. Tanto Londres quanto Paris vão ser justamente cidades onde essa questão desses dispositivos, na forma justamente de edificações, né, de Arco do Triunfo, né, de estátuas, de placas, né, de bustos, né, e diversos outros dispositivos comemorativos vão se fazer presente. Né? Ou seja, andar no ambiente da cidade moderna é ter contato justamente com a série de dispositivos desse poder simbólico que vão se tornando cada vez mais estruturante na vida dessas cidades, sobretudo nas capitais. Né? O Jeremy Black, que é um dos historiadores ingleses, né, importantes aqui desse mundo, tanto do século XVIII quanto do século XIX, ele justamente chama atenção sobre mostrar que as grandes potências do século XIX procuraram justamente fazer uma vinculação com os antigos impérios, né, que, sobretudo os impérios, né, tanto da Grécia quanto de Roma. Né? Isso a gente vai ver justamente na arquitetura, né? Uma importância que é dada à arquitetura neoclássica. Né? Mas ele vai dizer justamente isso, que Londres passou a ser o local de exibição de vitórias em um grau sem precedente na história do país. Então a gente pode acompanhar um pouco dessa história, dessa exibição, da construção dessas edificações durante todo o século XIX. Né? A gente vai falar rapidamente, né? A gente pegar desde o início do século XIX, a gente tem na região do West End londrino, né? Justamente próximo ao centro de poder político, né? Que eram os palácios tanto de Kensington quanto o Palácio de Buckingham, né? Nós vamos ter justamente o surgimento de uma série de edificações que provam, que demonstram justamente esse esforço, né, de construir essa simbologia patriótica, né, imperial, né, dentro da cidade. Né. Ainda no reinado de Jorge IV, né, que antecede a Rainha Vitória, né, a cidade ela vai ganhar dois edifícios importantes. O Marble Arch, né, o Arco de Marble, e o Arco de Wellington, ou, como se chamava, né, o Arco Constitucional. Né? Então, esses dois arcos eles faziam parte de uma série de projetos de reforma da cidade proposta pelo arquiteto John Nash. Né? Essas duas edificações elas deveriam fornecer grandes entradas, né, entradas ao Palácio de Buckingham. Né? Então, e de algum modo eram arcos que estavam junto de uma série de outras estruturas, né, que vão ser propostas nesse mesmo período, comemorativas das chamadas guerras napoleônicas. Né? As guerras napoleônicas, todo mundo a gente já trabalhou sobre elas, né? As guerras que ocorreram aí no início do século XIX entre a França, né, e a Inglaterra, que também envolveu outros países, né, da Europa continental, né, e que terminou justamente com a vitória britânica em 1815. Então, passadas essas guerras, né,
passada a guerra, houve todo um esforço comemorativo por parte da Grã-Bretanha, né? E esse esforço justamente se expressava através da construção dessas várias edificações na forma de arco de triunfo, mas também de estátuas e outras formas. O que chama a atenção aqui nesses dois arcos justamente é a grande magnitude, né? A própria forma de construção de arco, né? É uma forma que vem lá da antiguidade, lá dos romanos, né? E era uma forma justamente de estabelecer, de demonstrar esse poder, essa imponência do Estado, do governo, né? E sobre as outras nações, sobre os outros povos, e justamente estava muito ligada a essa questão da própria autonomia e do poder de cada cidade. Uma das questões que chama a atenção aqui em relação ao Marble Arc é justamente que o projeto inicial ele justamente propunha que em cima do arco ficaria uma estátua equestre, né, em bronze do rei Jorge IV. Entretanto, quando a obra foi realizada, terminou sendo excluída essa estátua, né? A estátua ela foi executada, mas ela não foi colocada em cima do arco, né? Sobre o arco de Wellington, né, que originalmente chamava Arco de Green Park, é possível falar que foi um dos monumentos mais importantes justamente da comemoração da vitória britânica nas guerras napoleônicas. Ele foi construído aí por volta de 1826 até 1830, né? E justamente era concebido para ser um portal externo da Constitutional Hill, né? Era uma grande entrada justamente ao centro da cidade, a partir do oeste. E ele justamente ele vai evocar a figura do Sir Arthur Wellesley, o primeiro duque de Wellington, né? E justamente no seu topo desse arco tinha, né, uma figura que era uma estátua equestre do duque de Wellington, né? O Duque de Wellington era justamente foi o primeiro-ministro, ele era marechal, né, e teve uma importante participação justamente na chamada Batalha da Vitória, que é de 1813, durante as guerras napoleônicas. E, posteriormente, ele vai ter papel também importante na Batalha de Waterloo, né, em 1815, quando vai impor a derrota definitiva a Napoleão. Então, é uma figura justamente altamente prestigiada, né, nesse contexto, que vai merecer essa estátua, né, sobre esse grande arco do triunfo, né, um imenso arco do triunfo. Como eu falei, além dos arcos de triunfo, você vai ter um outro tipo de dispositivos importantes dessa memória que vai se constituindo aí. Trafalgar Square é uma praça, né, vamos dizer assim, que fica justamente situada nos antigos estábulos, né, reais, então, em Clareton Cross. E essa praça ela foi construída, edificada, vamos dizer assim, aí por volta do início aí de 1820. Né? E essa praça justamente se tornou um grande símbolo dessa cultura, né, de evocação da memória, né, londrina e britânica, né, através de uma série de monumentos. O mais importante deles é, sem dúvida, a chamada coluna de Nelson. Né? A coluna de Nelson é uma coluna canelada, né? Ela foi construída justamente em blocos sólidos de granito, né? E lá em cima ela tem um capitel coríntio, né, feito em bronze. E sobre esse capitel existe uma estátua, foi instalada uma estátua em homenagem ao marechal, ou melhor, o almirante Nelson. Né? O almirante Nelson, né, é uma figura também importante, né, dessa história da Guerra Napoleônica. Né? Ele é uma figura que participou de várias batalhas durante, né, a Guerra Napoleônica, né? E uma delas justamente é a Batalha de Trafalgar. Né? Trafalgar é uma região, né,
próximo à Espanha, onde houve justamente uma batalha naval, né? E isso em 1805, os britânicos ganharam essa batalha, mas o almirante Honorácio Nelson terminou falecendo, né? Foi morto durante essa batalha. Então a coluna dedicada a ele, né, a coluna de Nelson, justamente era uma coluna para chamar atenção para essa figura que morreu pela pátria, né, morreu pela Inglaterra. Além da coluna, né, sentada aí no interior da Trafalgar Square, você tem uma série de outros monumentos. Um desses monumentos, na forma de estátua, é justamente a estátua do Jorge IV, aquela que havia sido, a princípio, destinada ao Marble Ark, mas que terminou não sendo colocada lá, né? Mas ela terminou sendo destinada justamente para a região, para o espaço da Praça de Trafalgar. Além dessa estátua, né, do rei, né, já falecido, né, nesse período, outras estátuas vão começar a ser inseridas aí nos anos 50, já no período vitoriano, né, que vai realçar ainda mais, né, determinados aspectos que o espaço justamente estava enaltecendo, né. Dessa vez, várias estátuas vão ser introduzidas nesse espaço que tem a ver justamente com a experiência colonial britânica, a experiência colonial na Índia, sobretudo, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, a estátua do general Charles James Napier, né? Uma escultura que é feita em bronze, ela fica sobre um pedestal, né, alto de granito, né? E justamente ele vai retratar o general Napier em pé, de cabeça coberta, né, vestindo um uniforme militar com a capa. E o Napier é uma figura que ele é importante porque ele justamente foi o governador do Sindh, que é uma das regiões, das províncias da região do hoje Paquistão, né? E era justamente a região sob domínio britânico, né? Então, a importância dessas figuras, né, que exerceram governos coloniais, né, na Índia, elas passam a ser também realçadas, passam a ser também homenageadas no espaço agora da cidade, no espaço, né, Bem, então aqui a gente vai ter várias delas, eu não vou me alongar muito nelas, né? Mas são várias. Outro espaço importante em Londres, que justamente vai estar muito ligado a essa importância que é dada, sobretudo agora no período vitoriano, né? É o Waterloo Place, né? Que é justamente também uma praça, ou pelo menos um corredor, né? Que fica entre uma via, né? Onde vão ser edificados vários monumentos, né, que vêm desde a época ainda georgiana, né, ainda comemorativa às guerras napoleônicas, né, a própria praça, né, chamada de Waterloo, é justamente uma das batalhas e conquistas sobre Napoleão. Mas uma série de outros monumentos vão ser edificados, né, ligados justamente à questão do Império Britânico, né. Uma dessas edificações é justamente uma estátua de John Franklin, né, que era um oficial da Marinha Real Britânica, né, que participou das guerras napoleônicas, né, participou das guerras contra os Estados Unidos, né, as guerras. E ele teve um papel importante justamente na exploração do Ártico e na busca de encontrar uma ligação, né, pelo norte entre a Europa, né, ali pelo Ártico, entre a Europa e os Estados Unidos e a América, né? A chamada passagem do Noroeste. Infelizmente, ele foi, sua última expedição, o navio ele foi preso numa geleira, né? E a tripulação, né,
que veio a falecer. E aí ele é homenageado justamente com essa estátua, né, nessa região aqui. Bem, o monumento que vai mais chamar a atenção aí da Praça Waterloo é um monumento que é criado, né, são os guardas da Guerra da Crimeia, né, Memorial dos Guardas da Guerra, que justamente é uma homenagem aos aliados na Guerra da Crimeia. A gente já falou sobre a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia ela ocorreu entre 1853 e 1856, né? Naquela guerra que envolveu, né, o Império Otomano, envolveu, bem, a Rússia. E com a vitória justamente dos aliados, houve, né, a produção desse monumento na região da Praça de Waterloo. Era um monumento composto justamente por 3 estátuas, que representavam guardas, e uma figura alegórica feminina, que representava a honra. Né? As peças de bronze, né? E boa parte dessas peças elas eram confeccionadas de canhões que eram de navios que eram destruídos, e esses canhões eles eram recuperados, e aí eles eram fundidos e viravam estátuas. Né? Bem, então esses dois espaços vão se tornando cada vez mais emblemáticos na história de Londres. Né? Tanto o Trafalgar Square quanto a Waterloo Place, né, vão se tornando lugares justamente dessa evocação cívica, né, da importância do Império, né, do Império Britânico. No final já do Império Vitoriano, a gente tem uma certa disseminação dessas estátuas em outras regiões da cidade. Né? Em regiões onde, por exemplo, havia eram pontos, né, do transporte, né, do metrô, né, de estações ferroviárias. Né? Então elas começam justamente a sair, a sendo disseminadas em outros espaços da cidade. É importante aqui fazer menção de um monumento que é bem revelador desse período, que é conhecido como a Agulha de Cleópatra. Né? Esse monumento ele foi, na verdade, é um obelisco antigo, né? Um obelisco egípcio antigo, e foi ofertado lá a gente já falou sobre ele, pelo Muhammad Ali, né? Que era o Pachá do Egito. Né? E em 1826, o Muhammad ele presenteia o governo britânico com esse obelisco. Ele vai fazer isso também com a França, né? Posteriormente, vai presentear também o governo francês, o rei francês, com o obelisco dessa mesma, muito parecido. Né? E esse obelisco ele justamente na verdade assim, ele vai passar 50 anos lá no Egito, lá em Alexandria, e só depois desse período é que os ingleses vão atrás, vão recuperar o obelisco, né, e levar para Londres, onde ele vai ser instalado justamente na região de Victoria Embankment. Né? Então esse obelisco ele vai ser composto com outros objetos feitos pelos próprios britânicos, mas que tinham referência ao Egito, e vai compor justamente essa praça ligada ao Egito Antigo, que está lá até hoje. Né? Bem, para finalizar, no caso de Londres, um dos monumentos assim, talvez mais importantes, justamente vai estar ligado à evocação do nome da Rainha Vitória. Né? Aí no final do seu mandato começa justamente a surgir as primeiras estátuas da Rainha Vitória dentro de Londres. Né? Mas é sobretudo o grande monumento, o monumento que vai se denominar, né, Victoria Memorial, né, o Memorial da Rainha Vitória, né, que vai ser um monumento de grande envergadura, talvez o mais fabuloso até então, que vai ser inaugurado aí em 1900
1911, já no período eduardiano, né? Depois que a Rainha Vitória tinha falecido, né? E esse monumento está localizado justamente em frente do Palácio de Buckingham, né? É um monumento que está ligado a uma das extremidades do The Mall, que é uma via importante, justamente de entrada, que dá acesso ao Palácio de Buckingham. E é uma figura, esse memorial ele é uma figura bem marcada por uma escultura iconográfica, né? Bem trabalhada, né? Tem a figura central da rainha, né? Sentada, né? Com todos os elementos simbólicos da realeza, né? E ao lado dessa figura da rainha, né, você tem várias estátuas de bronze, né? Bronze patinado, né? São pelo menos 3 estátuas de anjos, né? A estátua do anjo da justiça, do anjo da verdade e do anjo da caridade. E tem 2 figuras sentadas junto à rainha, né? E uma série de temas náuticos, né? Que aparecem nesse monumento, né? Tem, né, sereias, tritões, né? Hipoglifos e assim vai, né? Justamente mostrando essa questão do poderio naval britânico, poderio naval do Reino Unido. Bem, agora vamos falar um pouco de Paris, né? A gente falou um pouco de Londres sobre essas mudanças. Paris, ela tem certas especificidades, né? A gente percebe que no caso de Londres, a presença, né, a introdução desses monumentos, não houve grandes rupturas durante o século XIX, né? Não houve grandes... No caso de Paris, a história é bem diferente, né? A gente pode ver que a história do poder simbólico, que se expressa através desses monumentos na cidade de Paris, ela é cheia de descontinuidades, né? A gente tem uma série de lutas de grupos, né? Que chegam ao poder justamente procura reafirmar o seu poder, justamente colocando em questão o poder anterior, né? Então você tem desde dos partidários do antigo regime, né? Você tem depois a figura de Bonaparte e toda uma tradição bonapartista, né, ligada à figura de Bonaparte. Você tem os constitucionalistas, aqueles que queriam justamente um governo baseado na obediência à Constituição, né? E você tem também os republicanos, né? Então você tem uma variedade de grupos, né? Sem contar justamente com aqueles grupos radicais, né? Os socialistas, os anarquistas, que também compõem, interagem nessa produção simbólica, né? Aí do período. Desde a época ainda do consulado, a gente vai ter a decisão por parte dos cônsules, né, de erguer uma coluna na Praça Vendôme, né? Esse lugar ele já havia sido um lugar onde havia sido essa praça a instalação de uma estátua equestre de Luís XIV, o Rei Sol, né? Só que agora, com a Revolução, a ideia era justamente transformar essa praça, esse espaço, justamente num espaço que tivesse toda a evocação da Revolução e, sobretudo, das conquistas militares durante a Revolução. Então, o próprio Napoleão, justamente, ele como cônsul, ele vai tomar essa praça, e aí a ideia de construir uma coluna nessa praça, né, que seria uma coluna muito parecida com a coluna dos antigos, né, a coluna dos antigos romanos, a coluna, sobretudo, a coluna de Trajano, que existe, né, em Roma até hoje, né. Bem, essa coluna se chamaria coluna de d'Austerlitz, que é justamente uma das conquistas militares, né, contra, acho que os prussianos, né, os austríacos, durante esse período aí, ainda da época da Revolução. Essa coluna ela teria 44 metros de altura, né, e ela seria cravejada com uma série de placas de bronze, né, contando a história dessa batalha, né.
Então é o grande monumento. E sobre essa coluna teria a figura do general Napoleão, né? O general Napoleão, né? Com uma coroa de louros, né? E empunhando uma espada. Bem, muito semelhante à figura dos imperadores romanos. Depois do Império, quando Napoleão já é imperador, ele vai justamente procurar transformar Paris nessa cidade imperial, nessa cidade cheia desses elementos da simbologia do poder imperial. Só que boa parte dos gastos do Império eram gastos que estavam ligados ao gasto de guerra, né? O Império passou quase todo o seu período em guerra. Entretanto, ele vai procurar construir aquele que vai ser o principal monumento de celebração das suas conquistas militares, que é o chamado Arco do Triunfo de Étole, né? Da Estrela, né? Na região ali do extremo sul das Tulherias. Né? Então esse Arco do Triunfo é um arco de triunfo imenso, né? Que justamente ele tinha como base os arcos do triunfo romanos, né? E ele justamente deveria propagar as várias conquistas napoleônicas durante as guerras, né? Napoleônicas. Né? Bem, esse arco ele vai começar a ser construído, mas ele não vai ser concluído, né? Ele vai só ser iniciado. Durante o período da restauração, que segue o período imperial, os Bourbons que retornam ao poder, né, eles vão, de certo modo, tentar apagar ou pelo menos abandonar, né, esses projetos que vinham sendo produzidos desde a época da Revolução Francesa. Né. O próprio Arco do Triunfo ele vai ser abandonado a sua construção. Então ela fica parada durante toda a fase da restauração. Por outro lado, o que é que vai acontecer? O Luís XVIII, que é o primeiro rei Bourbon que vai assumir o governo da restauração, ele vai atrás justamente de recuperar os restos mortais do seu irmão mais velho, o Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa, e também da Maria Antonieta. Ele vai encontrar esses restos mortais nos cemitérios, né, em cemitérios, né, da cidade, e vai levar esses restos mortais para serem colocados num monumento que vai ser reformado, que vai ser recuperado, né, que é um monumento funerário dos reis, né, do Antigo Regime, em Saint-Denis. Né. Por outro lado, ele vai reconstruir algumas estátuas equestres reais que haviam sido derretidas, né, durante a época da Revolução para construir canhões. Né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai recuperar, né, ele vai não recuperar, ele vai refazer essas estátuas e vai colocar essas estátuas, né, de volta em alguns lugares. É aquilo que o Colin Jones vai chamar de uma monarquização do espaço urbano. Né? A própria coluna Vendôme, né, que é a coluna lá da Praça Vendôme, que era a coluna que tinha Napoleão lá em cima, ela vai ser mudada de nome, vai se chamar agora Coluna da Vitória, né? Colonne de la Victoire. Né? Aí, em 1830, vem a Revolução de 30. Os Bourbons são destituídos do poder e o novo governo, o governo constitucional do novo monarca, o Luís Filipe, vai justamente procurar fazer uma política mais conciliatória. Ele vai justamente se distanciar daqueles preceitos do Antigo Regime, né, do governo, da monarquia do Antigo Regime, que procurava associar o trono ao altar, né, a figura do rei como uma figura quase que religiosa, e se tornar um rei muito mais liberal, muito mais constitucional. Né? E ele vai tentar conciliar algumas coisas. Ele vai recuperar terminar a construção de algumas igrejas deixadas lá desde a época do Antigo Regime, mas também ele vai recuperar e concluir alguns trabalhos deixados tanto na época da Revolução Francesa, mas sobretudo no período do Império. Um desses monumentos importantes é justamente o Arco do Triunfo da Étole.
esse que tinha sido começado pelo Napoleão. Então ele vai terminar, ele vai concluir esse Arco do Triunfo e vai inaugurar, né? E ele vai também reformar a chamada Place de la Concorde, né? A Praça da Concórdia, né? Lá ele vai instalar, né, a coluna Luxor, que é justamente uma das doações também feita pelo Muhammad Ali, né, só que dessa vez para a França, né, em 1829, e que essa coluna justamente vai ser instalada aí na Praça da Concórdia, está lá até hoje, né? É uma coluna de 23 metros de altura, né? E ela vai justamente substituir a antiga estátua equestre do Luís XV, que estava lá. Bem, durante o Segundo Império, ou seja, durante a fase do governo de Napoleão III, a gente não vai ter a produção de nenhum monumento importante, porque o grande monumento da época do Napoleão III foi justamente a reforma de Paris, a reforma urbana. A grande preocupação do Haussmann, como vai projetar para a cidade, não é construir um monumento, mas construir vias que pudessem dar acesso e realçar melhor os monumentos da cidade. Essa foi a grande contribuição. No final do Segundo Império, vai ser marcado justamente a Guerra Franco-Prussiana e depois a chamada Comuna de Paris. Durante a Comuna de Paris, ele vai ter um evento interessante, que é justamente um evento em que o pintor Gustave Courbet, né, ele vai defender a ideia da necessidade de desmontar, né, a praça e, sobretudo, a coluna Vendôme, né? Então a ideia é de desmontar essa coluna para ser edificada essa coluna em outro espaço, justamente lá nos Les Invalides, né? Que é outra. Bem, o fato é que os revoltosos, né, os comunardes que participavam da Revolução, vão destruir a coluna, né, vão acabar com a coluna, e vão também destruir a estátua de Napoleão que estava lá no topo da coluna. Bem, passado a comuna, né, é restabelecido o poder, agora já estamos na Terceira República, né, já acabou o Segundo Império, Terceira República, e justamente no governo do Patrice de MacMahon, vai se decidir que a coluna de Vendôme teria que ser reconstruída, né? Então ele vai justamente reconstruir essa coluna, né? A coluna que está lá hoje é uma coluna reconstruída desse período, e vai aproveitar justamente as placas que haviam sido não haviam sido destruídas, eles vão aproveitar e vão revestir toda a coluna com essas placas. Mas assim, o grande monumento que vai marcar justamente a Terceira República, e que justamente vai dar a cara dessa Terceira República nessa história de Paris, né, é a construção da Place de la République, né, e o monumento justamente dedicado à República no seu interior, né, no seu centro, né. Então essa praça justamente era um local antigo onde assim, um local, né, secular, né, que existia nessa, mas que no início do século XIX ele foi transformado em praça, chamada Place du Château d'Eau, né, que é o Castelo da Água, né, que era justamente um local onde havia esse abastecimento de água da cidade, né, e essa praça ela tinha sido várias vezes reformada aí nos anos 50 e 60. Então, em 79, quando o governo republicano chega ao poder, ele justamente quer construir um espaço dedicado a essa república, essa nova república que está sendo instalada, né? Vai fazer um concurso justamente para quem apresenta o melhor projeto de reforma da praça e de construção do seu monumento, né? E aí vai ser edificado esse monumento, que é um monumento de bronze de 9 metros e 4, né? Com a figura, né, da Marianne.
Mariana se torna justamente uma das figuras emblemáticas da Revolução Francesa e que vai, né, ser recuperada e reformada e ressignificada durante todo o século XIX. E agora a Mariana se torna justamente o símbolo, a personificação da República Francesa. Né? É uma imagem, ela aparece segurando no alto um ramo de oliveira na sua mão direita e apoiando à esquerda numa placa gravada com os direitos do homem, né, dos direitos do homem e do cidadão, né, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A estátua ela é instalada sobre um pedestal, né, uma base, né, de 23 metros de altura, né, e essa estátua ela aparece rodeada por três figuras que personificam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que seriam os lemas da Revolução e os lemas da República. E em 1880 vai haver a primeira inauguração, uma inauguração ainda, um monumento feito, não um monumento final, um monumento feito em gesso, e 3 anos mais tarde, aí vai ter a versão, em 1883, a versão final com o monumento feito em bronze.